Olá, muito boa noite. É a Plena Pati Live, o seu programa semanal voltado para o desenvolvimento existencial, para o planejamento estratégico de vida. É isso, é a Plena Pati, a sua escola de felicidade. Estamos aqui juntos, a equipe da Plena Pati, eu, Acácio Carvalho, Diego, Júnior da Paz, Davi, estamos juntos para discutirmos, dialogarmos e aprendermos juntos nesta escola de felicidade. A felicidade que é o objetivo final de cada um de nós. O meu objetivo final, o seu objetivo final. Estamos juntos mais uma vez para conversarmos sobre temas que envolvem a neurociência, a psicologia positiva, que envolvem a filosofia, a espiritualidade, a administração, enfim, temas importantes para que nós possamos ter uma maior qualidade de vida, um maior bem-estar, uma maior satisfação nos nossos relacionamentos. Estamos aí, boa noite para você. É um prazer estar com você aqui na live da Plena Pati. E sem muitas delongas, nós vamos tratar hoje de um assunto extremamente importante. Nós já falamos aqui sobre um estudioso da psicologia positiva. Nós falamos aqui sobre o professor Martin Seligman. Martin Seligman é um professor norte-americano da Universidade da Pensilvânia. E ele é o criador da psicologia positiva. Nós recomendamos aqui uma obra dele, foi um dos Plena Pati recomenda de algumas semanas atrás. A obra dele, Florescer, a última obra que ele escreveu é de 2011, essa obra. E hoje nós vamos falar sobre as virtudes e as forças pessoais estudadas pelo Dr. Martin Seligman. Esse é o objetivo da nossa live de hoje, é que nós possamos analisar quais são as emoções positivas, quais são as principais virtudes do ser humano, quais são as forças pessoais que você deve desenvolver, que eu devo desenvolver, para que nós obtenhamos um maior nível de satisfação, um maior nível de felicidade nas nossas vidas. Pois bem, a história do professor Martin Seligman é muito interessante. Quando ele completou 50 anos de idade, ele fez um balanço da sua vida. Ele observou o seguinte: ele era presidente da Associação Americana de Psicologia. Era uma pessoa eminente, uma pessoa respeitadíssima no meio acadêmico e como profissional clínico, ele que tinha consultório de psicologia e que ajudava através de terapia centenas, milhares de pessoas nos seus 30 anos de consultório. E ele chegou à seguinte conclusão, refletindo interiormente: eu sou presidente da maior associação de psicólogos do mundo, talvez. Eu sou professor de uma grande universidade norte-americana, da Universidade da Pensilvânia. Oriento alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Tenho centenas de pacientes. Ajudei milhares de pessoas. Mas, se eu fizer um balanço da minha vida, pensou Dr. Martin Seligman, eu vejo que eu não trouxe felicidade para a vida das pessoas. No máximo, eu talvez tenha diminuído o nível de infelicidade, o nível de sofrimento dessas pessoas. E aí o professor Seligman pensou que ele queria mais. E foi quando ele idealizou, ou teve aquilo que a gente chama de epifania. Ele teve aquele estalo, ele teve o seu insight. Ele disse: por que é que, em vez de me preocupar com a patologia, com o sofrimento, com a depressão, com a síndrome do pensamento acelerado, com a ansiedade, com o transtorno bipolar, com a esquizofrenia, enfim, com os transtornos emocionais que causam dor e sofrimento às pessoas, por que eu não me preocupo com as emoções positivas, com a felicidade? Com o que faz a felicidade? O professor Martin Seligman, isso nós estamos falando aproximadamente começo dos anos 2000, começo do século 21. Ele parou e pensou: por que eu não me preocupo com os aspectos positivos da vida? E ele começou uma verdadeira pesquisa. Foram 3 anos de pesquisa.
pesquisando 3.000 anos de história da civilização humana. Mais de 200 culturas o professor Martin Seligman pesquisou. O cristianismo, o islamismo, o budismo, as tradições filosóficas, Platão, Aristóteles, Sócrates, os gregos clássicos. Santo Agostinho pesquisou as tradições, os códigos de honra dos samurais do Japão, do Oriente. Ele pesquisou Benjamin Franklin, os grandes pensadores da humanidade. E ele procurou o que havia de traço comum entre todas essas culturas. Foram mais de 200 culturas pesquisadas, 3.000 anos de história da humanidade, e o Dr. Martin Seligman dedicou 3 anos da sua vida para esse estudo, para essa pesquisa. E foi quando ele funda a chamada psicologia positiva, que faz a transição do sofrimento humano para a felicidade. Em vez de darmos foco e atenção naquilo que nos faz sofrer, por que não darmos foco e atenção naquilo que nos faz felizes? Essa era a pergunta-chave, a pergunta crucial que o professor Martin Seligman fez. E a partir daí, ele publica em 2004 a sua primeira obra chamada Felicidade Autêntica. Essa obra foi um limite, um traço demarcatório na história da psicologia, onde a psicologia faz a transformação agora com recursos científicos, porque o Dr. Martin Seligman, ele era um pesquisador, ele é um pesquisador, um estudioso, um cientista, e usou aquele conceito científico da universalidade dos princípios. Nesse estudo que ele fez dessas 200 culturas diferentes, ele procurou quais eram os traços comuns, quais eram as emoções positivas, quais eram as forças pessoais, quais eram aquelas virtudes que caracterizavam cada um desses códigos de ética, cada uma dessas tradições filosóficas, espiritualistas, culturais de toda a história da humanidade. E vejam que interessante, o professor Martin Seligman chegou a 24 forças pessoais, que eram comuns ou que são comuns a todas essas civilizações, a todas essas culturas. Ele estudou essas 24 forças pessoais, como ele chamou, dividiu-as em grupos de virtudes, e encontrou 6 grupos de virtudes. São esses 6 grupos de virtudes que nós vamos mostrar para vocês. E nós vamos, a partir das próximas semanas, nós vamos aqui aprofundar em cada um desses grupos de virtudes. Então, vamos trazer lives, vamos fazer lives sobre um grupo específico, vamos escrever newsletters sobre esse grupo específico, vamos trazer exemplos, vamos ver formas de aplicar e desenvolver esses grupos de virtudes na nossa vida, na minha vida, na sua vida que está aí ouvindo essa live, vendo, assistindo essa live. E aí, quais foram esses 6 grupos principais que o professor Martin Seligman ele estudou? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Vocês podem assistir, ouvir, vocês podem solicitar a apresentação, como a gente sempre diz aqui, a gente manda o PDF da apresentação para vocês, com o maior prazer, com o maior carinho. É só colocar nos comentários aí, mandar um direct para a gente aí no Instagram agora, nesse momento, ou depois, quando a live estiver no canal YouTube, mandar um comentário para a gente, que a gente manda para você com a maior alegria, com a maior satisfação, para que você possa estudar. Assim como você pode pesquisar também na internet sobre as obras do professor Martin Seligman. Esse estudo profundo que o professor Martin Seligman ele fez foi tão importante e foi tão marcante na história da psicologia, na pesquisa científica, que nós temos um teste chamado teste VIA, tá certo?
que é um teste voltado para a análise das virtudes individuais, tá certo? Esse teste, você encontra ele, os psicólogos aplicam esse teste para que você possa ver o seu nível de forças pessoais. Quais são daquelas 24 forças pessoais, tá certo? Quais são aquelas que são as mais relevantes, as mais prevalentes na sua personalidade. É claro que não existe ninguém que tenha na sua totalidade, na sua amplitude, essas 24 forças pessoais. Nós temos traços dessas 24 forças pessoais. E esses traços, algumas vezes mais marcantes, outras vezes menos marcantes, é que vão determinar o caminho dos nossos grupos de virtudes. Então vamos ver que grupos de virtudes são esses, que foram estudados pelo professor Martin Seligman. O primeiro deles é exatamente o de sabedoria e conhecimento. Uma das características principais das pessoas que são referência em termos de felicidade, das pessoas que são referência em termos de satisfação, em termos de dedicação, é a sabedoria e o conhecimento. Interessante é que nenhuma dessas forças pessoais, ela desperta inveja, ela é dividida. Pelo contrário, essa força pessoal, ela é admirada pelos demais. Ela é ampliada pelas pessoas que observam. Uma delas é a sabedoria e o conhecimento. Quais são as características, quais são as forças pessoais que conduzem à sabedoria e ao conhecimento? Você é uma pessoa que tem a virtude da sabedoria e do conhecimento? Para ter a virtude da sabedoria e do conhecimento, algumas forças pessoais são necessárias para que sejam desenvolvidas. Por exemplo, a curiosidade, o interesse pelo mundo, o gosto pela aprendizagem, o discernimento, o pensamento crítico, a imparcialidade, a engenhosidade, a originalidade, a inteligência prática, a esperteza, não aquela esperteza de levar vantagem, mas a esperteza no sentido de captar as coisas, a esperteza do inglês smart, né? É verdade. A inteligência social, a inteligência pessoal, a inteligência emocional e a perspectiva, a capacidade de olhar tudo da visão macro. Então, esses elementos, essas forças pessoais, elas representam a sabedoria e o conhecimento. Há pessoas que nós vemos que têm essas características marcantes. Por exemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era pintor, escultor, arquiteto, inventor, engenheiro, enfim, ele era hábil em inúmeras atividades, tá certo? Ele tinha um gosto pela aprendizagem fantástico. Ele tinha um interesse pelo mundo. Então, era uma pessoa que as suas forças pessoais conduziam à sabedoria e o conhecimento, que é a primeira virtude dos 6 grupos de virtudes que o professor Martin Seligman estuda. O segundo é a coragem. As pessoas felizes, as pessoas mais felizes, elas têm uma virtude dentro de si, que é a coragem. E o que é a coragem? A coragem é a bravura, a valentia, e nós não estamos falando aqui da bravura e valentia dos guerreiros, das pessoas que vão para o front da batalha, não, mas é o destemor de enfrentar as dificuldades da vida. A perseverança, o dinamismo, a diligência, a integridade, a autenticidade, a honestidade, esses são elementos que caracterizam a coragem. Se nós formos para a cultura pop, por exemplo, nós vamos ver que o Capitão América, o personagem da Marvel, ele representa exatamente o arquétipo da virtude da coragem. O Capitão América. Então, olha, ele é honesto, ele é íntegro, ele é perseverante, ele é bravo, ele é valente. Então, as pessoas mais felizes, elas têm a coragem como uma virtude principal. O terceiro grupo de virtudes, de forças pessoais, tá certo? É a humanidade e o amor.
nas pesquisas do professor Martin Seligman, ele descobriu que as pessoas que desenvolvem humanidade e amor são pessoas que obtêm um maior nível de felicidade, um maior nível de bem-estar e satisfação nas suas vidas. E o que é que conduz? Quais são as forças que você deve desenvolver para que você tenha mais humanidade e amor? E ele aponta na sua pesquisa a bondade, a generosidade, o amor propriamente dito, o amor altruísta, a capacidade de ser amado. Então, essas forças pessoais conduzem à humanidade e ao amor. Nós temos inúmeros exemplos, né? Nós poderíamos falar aqui da irmã Dulce, aqui próxima de nós, na Bahia. Nós poderíamos falar da Madre Teresa de Calcutá, do inesquecível Francisco Cândido Xavier, enfim, de pessoas que têm esse senso maior de amor e de humanidade, de bondade, de generosidade. Doutora Zilda Arnes, que foi um exemplo de devoção, devotamento pelo próximo. Enfim, são pessoas que desenvolvem o altruísmo. São pessoas que o grupo de virtudes, o grupo de forças pessoais, a virtude essencial que foi desenvolvida é a humanidade e o amor. Vamos para o quarto grupo de virtudes pessoais. É a justiça. A justiça, sem sombra de dúvidas. É um traço marcante nas pessoas que desenvolvem a felicidade em maior grau. Então a justiça, a cidadania, o dever, o espírito de equipe, a lealdade, a imparcialidade, a equidade, a liderança, são características de uma pessoa justa. Então a justiça é uma dessas virtudes. As pessoas mais felizes, as pessoas que são admiradas, que se sentem melhor consigo mesmas, são pessoas que desenvolveram essas forças pessoais e são pessoas que desenvolveram a justiça. Perdão, vamos para o nosso quinto grupo de virtudes? Vamos lá então. Temperança, eu gosto dessa. Temperança é ótimo. Eu fui no radical da palavra, fui estudar, né? Temperança não é uma palavra que você ouve com muita frequência. Temperança vem de temperare, vem lá do latim. E se você está pensando em tempero de comida, é isso mesmo. Temperare vem lá, é o tempero da comida. E o que é o tempero da comida? Se você bota muito tempero, o que é que acontece? Você estraga a comida. A comida fica com um gosto intragável, né? Bota muito sal, bota muita pimenta, né? Não se bota muito tempero. E se você bota pouco tempero, não coloca tempero, o que é que acontece com a comida? A comida fica insípida. A comida fica sem sabor. Então, nem você deve botar muito tempero, nem você deve botar pouco tempero. O tempero, o que é? O tempero deve ser colocado na medida certa, moderadamente. A temperança é a moderação. A temperança, ela guarda relação com aquelas habilidades emocionais que nós já falamos aqui na Plena Pátria, de assertividade, de resiliência, de serenidade. Júnior falou de serenidade aqui há 1 ou 2 semanas. Então vejam, temperança, autocontrole, prudência, discrição, cuidado, humildade e modéstia. Uma pessoa que tem temperança como virtude é uma pessoa que exercita essas forças pessoais. Vejam que coisa interessante. E isso, amigos, você que nos assiste, isso não saiu da cabeça do professor Martin Seligman. Isso é fruto de uma pesquisa científica e que está na humanidade, na universalidade das culturas e das civilizações. Vamos para o último grupo de forças pessoais, para o último grupo de virtudes, na sexta virtude essencial, que é a transcendência. E também transcendência, né? Transcender é algo que ultrapassa. Também não é uma palavra que a gente vê com facilidade. Transcendência, trans significa além, significa através, significa acima. E ascendere, né? Transascendere. Transcendere, ascendere, do latim também, escada, escalada, subida.
Transcendência é aquilo que está além da subida, além da escada, além do significado, além da nossa compreensão. É algo maior do que nós mesmos. Isso é que é algo transcendente. E o que é isso? O que é transcendente? Que forças pessoais a gente deve desenvolver? Eu devo refletir sobre elas e você deve refletir também, para que a gente seja uma pessoa transcendente. Estão aqui: a apreciação da beleza e da excelência, a gratidão, a esperança, o otimismo, a responsabilidade com o futuro, a espiritualidade. Nós já falamos aqui, Júnior falou disso, sobre a diferença de espiritualidade e religião, que espiritualidade não guarda relação com religião, apesar de serem elementos que guardam algumas semelhanças, mas eles são distintos, espiritualidade e religião. O senso de propósito, que é a visão de futuro, que é a missão, a fé, a religiosidade, aí sim o sentimento de ligação com algo maior, isso é a religiosidade, o perdão, a misericórdia, miserere, latim mais uma vez, misericórdia, miserere é o compadecimento, a misericórdia, cordis, coração, né? Ou seja, miserere é você sentir com o coração, você ter misericórdia, compadecer-se. O bom humor, a graça, ou seja, a bonomia, a alegria, a animação, a paixão e o entusiasmo. São forças pessoais que compõem a transcendência. Então vejam, amigos, que aqui estão as 6 forças, as 6 virtudes, né, que englobam essas 24 forças pessoais. Cada uma dessas virtudes nós temos em maior ou menor grau, porque nós temos aquelas 24 forças pessoais. E essas 24 forças pessoais, elas marcam para a gente, elas delimitam para a gente aquilo que a gente deve procurar desenvolver na nossa vida. Então, você pode fazer isso. Você pode pegar as 24 forças pessoais, as 6 virtudes, e se dedicar, por exemplo, durante um mês a uma virtude. Analisar uma virtude. Bom, eu vou ver como é que eu estou, a minha sabedoria e meu conhecimento. Vou pegar a sabedoria e o conhecimento. Curiosidade, vontade de aprender, enfim, coloca lá as forças pessoais da sabedoria e do conhecimento. Como é que eu estou nisso aqui? Bom, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu estou mais ou menos. E aí você faz isso. E você procura durante um mês, tá certo? Que é mais ou menos o prazo que a neurociência estabelece para que você possa fazer novas conexões, novas sinapses, novas ligações entre os seus neurônios, os seus caminhos, ou seja, aquilo que a gente chama de neuroplasticidade, de neurogênese. Se você transforma isso num hábito e você se dedica 10, 15, 20 minutos diariamente, durante 20 dias, você cria aquele novo caminho. Então pegue durante um mês, esse mês eu vou trabalhar sabedoria e conhecimento. Então vou lá, como é que eu estou de sabedoria e conhecimento? Eu vou me esforçar para fazer algumas coisas que reflitam no fortalecimento da minha virtude, sabedoria e conhecimento. Ou no fortalecimento da minha virtude, transcendência. Eu vou exercitar a gratidão, eu vou exercitar a misericórdia, eu vou exercitar a espiritualidade, eu vou exercitar a fé. Enfim, você pode pegar essas 6 virtudes e você dedicar um pouco de seu tempo. E isso é interessante porque, vejam, as pesquisas mostram que felicidade não guarda relação com os objetivos principais que normalmente nós temos nas nossas vidas. Que normalmente são, nós procuramos prestígio, nós procuramos remuneração, né? Dinheiro, tá certo? E que essa não é a moeda definitiva. Pelo contrário, se nós analisarmos, ou do ponto de vista das pesquisas científicas individuais ou da sociedade,
nós vamos ver que uma maior riqueza da humanidade, ou uma maior riqueza de uma pessoa, a pessoa que ganha um grande prêmio na loteria, na verdade, o nível de felicidade que essa pessoa tinha, ele é elevado durante um determinado tempo e depois ele volta para o mesmo patamar de felicidade que a pessoa tinha antes de ter aquele prêmio que ele conquistara. Nós vamos falar, em outra oportunidade, nós vamos falar disso aqui, tá certo? Davi já escreveu uma newsletter sobre felicidade. Como é que está o nosso nível de felicidade? Qual é o nosso arquétipo de felicidade? Mas nós vamos fazer uma live sobre isso oportunamente. O que eu queria dizer é o seguinte, é que a verdadeira moeda da nossa existência não é a moeda financeira, não é o dólar, não é o real, não é o euro, não é o ouro, de maneira nenhuma. Também não é o prestígio, não é o poder, não é a visibilidade. E nós queremos tanto isso hoje, né? A sociedade está tão pasteurizada que o que a gente quer é ter mais likes, é que a nossa rede social seja visitada, é que a gente tenha mais curtida, é que a gente seja mais visto. Não é? É mais ou menos isso que a gente quer. Mas essa não é a verdadeira moeda. Não é a moeda definitiva. A moeda definitiva é a felicidade. E a felicidade está aqui. Está no desenvolvimento de forças pessoais. Está no desenvolvimento de virtudes, de grupos de virtudes. Não é um caminho fácil. Não existe uma fórmula para a gente chegar aqui e dizer, bom, qual é a fórmula para ser feliz? Não. A Plena Pátia é uma escola de felicidade, é verdade. Mas nós somos estudantes de felicidade. Para compreender como esses mecanismos se processam para melhorar o nosso nível de vida, a nossa qualidade de vida, a nossa satisfação, o nosso bem-estar, a nossa moeda definitiva, que é a felicidade. Esse é o nosso convite. Um beijo no coração para você. Obrigado por nos ouvir. Vamos juntos com a Plena Pátia, aprendendo sempre, desenvolvendo sempre a nossa experiência existencial, o nosso autoconhecimento, o nosso plano estratégico de vida. E vamos lá, Plena Pátia, a sua escola, a minha escola de felicidade. Boa noite e até semana que vem, às 8h30 da noite, toda quinta-feira. Beijo no coração.